A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte do círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado irmão, que está unindo forças a nós nessa força-tarefa da divulgação da sua palavra. Deus fica feliz, meu amado, por você se unir nessa força-tarefa e nesta honrosa missão da divulgação da sua palavra. Meus amados, nós estamos indo para o final do livro de Números e hoje nós vamos ler o capítulo 32. Fala de duas tribos e meia, que desejam habitar na Transjordânia. Vamos lá. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seba, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se acharmos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse ao filho de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vosso irmão à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhe deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei a Cades-Berneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e o que Nezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo também, ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram eles e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças na cidade forte por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança.
Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vós será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito de Eleazar, sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças da casa dos pais, das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: Seus filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armados cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei a possessão, a terra de Gileade. Porém, se não passares armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. A distribuição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Astarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jafé e Jeboé, Beté Ninra e Beté Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Hebron, Ebom, Eliabe e Kiraatim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome de Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade e Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou Kenat, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Amém, meus amados? Até aqui, queridos, né? Aqui, meus amados irmãos, a gente vê Moisés, ele tem uma grande responsabilidade sobre ele, de fazer cumprir a vontade divina, sabendo que a desobediência causaria desgraça para toda a nação. E sabendo ele que haveria de morrer antes de entrar em Canaã, deixa instruções aos líderes religiosos, os cívicos, para não
confiarem em promessas humanas, sem vê-las devidamente cumpridas. Nessa interim, as tribos de Gade e de Ruben receberam lugares apenas para deixar seus bens e seus filhos. A meia tribo de Manassés, metade dos membros desta tribo, desejava tirar proveito dessa possibilidade de herdar uma terra ideal para o seu gado. Só não mencionados na narrativa, depois dos gaditas e os rubenitas terem tomado a iniciativa, talvez essa insistência em atravessar o Jordão tenha um significado simbólico. Ninguém pode ser um verdadeiro crente, fazendo parte da herança eterna, sem morrer para si mesmo e ressuscitar com Cristo, tanto no sentido moral, aqui na terra, como no sentido físico, né? De bom, esta cidade serve para nos mostrar a história geral da Transjordânia inteira. Era uma cidade de Moabe que caiu nas mãos dos amorreus até a chegada dos israelitas com Moisés. Foi edificada como cidade israelita, mas logo caiu na mão dos moabitas. Séculos mais tarde, o rei Onri a conquistou, sendo depois perdida de uma vez para sempre. Os membros da tribo que receberam certos territórios tinham responsabilidades de conquistar e habitar as suas heranças. Este foi um princípio geral para toda a conquista de Canaã. Cada um subjugaria as terras de que estaria precisando. Aqui começa a descrição, né, já de um outro texto, meus amados, daqui para frente. Então, meus amados irmãos, até aqui nós estamos. É necessário ouvir a voz de Deus e fazer as coisas de maneira certa. Amém? Aqui Deus havia prometido uma terra e não era aquela terra, a terra de Gileade, né? Então, era para que eles fossem para Canaã, né? Para a terra prometida. E Moisés, ele recebe essa responsabilidade, sabendo que ele não chegaria, né? Ele morreria antes de entrar em Canaã. Mas ele deixa instruções aos seus líderes religiosos. Até na sua precipitada, na sua morte, meus amados, que estava por chegar, Moisés ainda se preocupa com a missão do Senhor. E assim devemos ser nós, meus amados irmãos. Servir ao Senhor até o último suspiro, com a missão de divulgar a sua palavra, com a missão de levar salvação à humanidade. Enquanto estivermos de pé, estivermos condições respirando, citarmos o nome de Deus e levar salvação à humanidade. É assim que devemos prosseguir. Muitos, quando chegam numa determinada idade, dizem: eu já fiz a minha parte, até aqui está bom, né? Mas mesmo tendo condições, desiste, acha que para servir a Deus existe aposentadoria, e para servir a Deus, a única aposentadoria que temos, meus amados, que é a maior de todas, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Enquanto servimos a Deus, servimos eternamente. Aleluia. Até aqui, o Senhor me permitiu falar sobre esse assunto com vocês. No demais, somente através de um estudo mais profundo, para compreendermos, irmos mais a fundo a respeito da nação de Israel, como ela foi dividida, como algumas famílias deixaram de seguir outras. Amém? E nós agora vamos à oração da fé.